Olá, eu sou Jeane Ferreira, aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia da UEMA 2019.1, do Polo Timbiras. A disciplina é História da Educação Brasileira. Hoje eu irei falar um pouco sobre a educação no período da Primeira República, mais especificamente sobre as principais ideias pedagógicas da época. A Primeira República compreende ao período de 1889 a 1930. Neste período, surgem dois importantes perfis de educação: o entusiasmo pela educação e o otimismo pedagógico. O entusiasmo pela educação levava à ideia de que os problemas do país poderiam ser resolvidos com a extensão da escola elementar para todos. Já o otimismo pedagógico preconizava a questão da qualidade do ensino, ou seja, não bastava manter matrículas para o povo, era necessário oferecer um ensino de qualidade. Em termos pedagógicos, a sociedade da época era representada da seguinte forma: a pedagogia tradicional era ligada às oligarquias dirigentes e à igreja. A pedagogia nova enfatizou os métodos ativos de ensino-aprendizagem, a liberdade e interesse das crianças. E a pedagogia libertária, educação com base científica, com crítica ao capitalismo, ao Estado e à Igreja. E em 1891 foi criada a primeira Constituição do período republicano, que priorizava o ensino leigo nas escolas públicas, com oposição ao ensino religioso que predominou durante todo o período colonial. O Brasil entrou no século XX fazendo várias reformas educacionais, onde cada estado elaborava a sua de acordo com sua necessidade e realidades locais. Neste período, as ideias positivistas ganharam força com a reforma organizada por Benjamin Constant, adepto das teses do filósofo francês Auguste Comte. Ele propôs mudanças no ensino primário, de 7 a 13 anos, e secundário, de 13 a 15 anos, priorizando disciplinas científicas como matemática e física. Mas a resistência da elite e da igreja impediram que os projetos de Benjamin Constant avançassem. A reforma que alcançou maior êxito foi a Reforma Paulista. Ela tinha como base a criação dos grupos escolares, como relata Demerval Saviani no livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil. Esta foi replicada na maioria dos estados. O ensino foi organizado em séries e os estudantes divididos em faixa etária. Como base, a progressividade, a memorização e a autoridade fundamentada no poder do professor, e em prêmios e castigo aos alunos. Este modelo de educação tinha um viés excludente, haja vista que 50% dos estudantes reprovados não voltavam a estudar. A exclusão também se dava em função da localização geográfica e do número de unidades escolares, pois grande parte da população residia no campo, porém os grupos escolares eram construídos nas cidades. A ideia de uma educação para todos só ganhou força na década de 1920. Neste período se destacaram os pioneiros da Escola Nova, como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e outros, que defendiam a escola pública, laica, igualitária e sem privilégios. Bastante relevante também foi a Reforma Sampaio Dória, em São Paulo. Ele, preocupado com o fato de metade da população de 7 a 12 anos estar fora da escola, propôs uma etapa de 2 anos equivalente ao começo do ensino fundamental atual, gratuita e obrigatória. O projeto foi engavetado rapidamente, porém abriu espaço para ações estruturais em vários estados do país. Em um período de 6 anos, educadores lideraram reformas no Ceará, no Paraná, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal e em Pernambuco.
Houve a ampliação da rede de escolas e a reformulação curricular. Período marcado também pela fundação de escolas operárias em quase todos os estados, tendo como base a pedagogia libertária. É importante frisar que a pedagogia libertária era a favor da autonomia, da liberdade, da cooperação e da responsabilidade social, contra o sistema autoritário do Estado, que tirava toda a autonomia da sociedade. E as instruções eram fundamentadas na ciência, como descreve Ângela Maria Souza, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no artigo A Educação Libertária na Primeira República. Com a perda de espaço, a Igreja Católica reagiu, pressionou o governo para o restabelecimento do ensino religioso, publicou livros didáticos e artigos em revistas e jornais e continuou a atuar na formação de professores. Da mesma forma, as elites tentavam reconquistar seu poder. Já os escolanovistas cresciam cada vez mais, preparavam-se para a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932. Porém, em 1930, a Revolução e um golpe de Estado levaram Vargas ao poder. Bom, esse foi o meu trabalho sobre a educação na Primeira República. Quero deixar meus sinceros agradecimentos aos meus professores, tutores e colegas que colaboraram para a elaboração do mesmo. Meu muito obrigado a todos.